Uma das palavras que mais usamos atualmente e ouvimos no dia a dia é o verbo consumir. Mas será que tanto consumo vem acompanhado de reflexão? Por que consumimos o que consumimos? E até que ponto podemos mudar nossas escolhas? Quando se pensa em consumo em alimentação, por exemplo, qual a preocupação com a origem e a qualidade do que consumimos? No bate-papo na saúde de hoje, a importância dos circuitos curtos de comercialização. Nosso primeiro convidado é Laércio Meireles, engenheiro agrônomo e coordenador da ONG Centro Ecológico do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Laércio. Obrigado, Renato. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Queria começar falando sobre essa percepção da fome, né? No século XX, na época que eu estudei, eu lembro que se falava muito de que a população ia crescer muito mais do que a alimentação e isso ia gerar fome. Com o tempo a gente viu que não foi bem isso, né? A gente vai falar de circuitos curtos de comercialização, mas de uma certa forma a gente está falando disso também, né? Por que há tanta fome quando se produz alimento suficiente para as pessoas no mundo? Renato, quando falamos de circuito curto, estamos falando de uma estratégia de abastecimento e comercialização que dialoga diretamente com esse assunto da fome e, mais do que dialogar, pretende superá-lo. Como você adiantou na pergunta, a fome está muito mais vinculada, infelizmente, né? A gente vê nosso país hoje nessa situação dramática da fome, e não é uma peculiaridade do nosso país, no mundo inteiro ainda vivemos essa situação dramática, e fome tem a ver com distribuição. Pouquíssimas vezes, Renato, na história da humanidade, o problema da fome esteve vinculado à produção de alimentos. Nós hoje produzimos mais alimentos na humanidade do que aquele necessário para alimentar todas e todos e bem. O problema é distribuição. Com a política de abastecimento de um determinado país, como que ele trabalha e tem políticas públicas para que esse alimento chegue à população. Isso tem tudo a ver com circuitos curtos de comercialização. E como é que a gente, para começar a falar de circuito curto, pode falar do circuito longo, né? Do que a gente tem e que a gente acha que não é o ideal para justamente fazer essa comparação? Renato, mais do que distância geográfica, que quando a gente fala circuito curto, né, a gente tem a tendência a associar a distância geográfica. Tem a ver com distância geográfica, mas mais com isso tem com concentração da distribuição. Eu tenho grande produção de monocultivos de grãos que não dialogam necessariamente com o que a população quer consumir. Eu tenho grandes aquisições pelas grandes empresas transformadoras. Então, eu tenho soja numa quantidade absurda, produzida no país, muito, muito além do que a gente consome. Grandes empresas transnacionais compram essa soja, e a maioria é exportada, mas a que fica aqui é transformada em óleo, e esse óleo é vendido por grandes cadeias de supermercado, majoritariamente também transnacionais. Ou seja, eu estou entregando a distribuição do alimento a empresas que não têm compromisso com abastecer a população. Elas têm compromisso com o seu conjunto de acionistas e com seus resultados econômicos. Não dá para tratar alimento apenas como mercadoria, porque aí a gente cria esse abismo social onde tantos têm alimentos tão fartos e uma parcela significativa da população vive em insegurança alimentar. Alimento não é mercadoria, alimento é alimento, né? É para alimentar as pessoas. E como é que a gente pode, então, falando disso, agora entrar na questão específica do circuito curto, para as pessoas entenderem também como que elas podem se engajar, né, nessa nova, ou não nova, né, mas nessa porque isso é muito antigo ao mesmo tempo, né? Que a gente está falando de uma coisa nova, a gente está falando de uma coisa também que formou as culturas, né? Como é que as pessoas podem entender do que se trata? Renato, hoje, cada vez mais, você começou falando da sociedade de consumo, né? Aí você me lembrou Raul Seixas. Raul Seixas cantava "Vivas a sociedade alternativa". E a sociedade alternativa que Raul Seixas falava era se opondo à sociedade de consumo. Olha que interessante. E a sociedade de consumo por quê? Porque, bom, a maneira como a gente se relaciona hoje tem muito a ver com comprando um do outro, consumindo um do outro. Nesse sentido, alguns dizem, e eu concordo, que a única saída para a sociedade de consumo é o consumo. Ou seja, já que nós estamos nela, nós temos que fazer dela a nossa arma. Arma não é uma boa metáfora nesse momento atual? Sim. Pelo amor, nós temos que fazer dela fazer do consumo a nossa força. A nossa estratégia, né? A gente consome como? Consome com categoria, né, Renato? Consome com elegância. O que é consumir com elegância? É pensando no que eu estou consumindo,
se é bom para a minha saúde, minha família. Ah, mas eu não posso pensar só em mim, né, na minha saúde, na saúde da minha família. Tem que pensar também na saúde do planeta. Opa, então o que eu consumo tem que ser bom para mim, bom para minha família e bom para o planeta, ambientalmente falando. Mas posso dar um passo a mais e posso falar assim, bom, não apenas bom para mim, para minha família e para o planeta, mas também para quem produz. Quem produz esse alimento que eu estou consumindo? Eu estou comprando esse suco de laranja de uma grande empresa transnacional ou estou comprando de um agricultor familiar, uma agricultora familiar, de uma pequena comunidade que está produzindo? Como a gente diz aqui no Sul, Renato, aonde eu quero pôr os meus pilas? Aonde que eu quero pôr os meus reais? Eu quero colocar apoiando o trabalho que essa grande transnacional desenvolve, tudo bem, se é isso que eu quero, é ali que eu vou. Mas pode ser que eu esteja fazendo esse consumo sem estar esclarecido o suficiente. E, de fato, eu prefiro colocar o meu dinheiro naquela pequena família, naquele pequeno empreendimento que produz esse mesmo suco de laranja com maior qualidade ambiental e social. Então, eu vou, como consumidor, ao consumir. Por isso, Renato, que o povo fala assim, o consumo é um ato político. Aí alguns falam assim, já vem esse povo da esquerda falando que consumo é ato político. Isso não é povo da esquerda, não. Isso é o seguinte, quando eu consumo, eu colaboro com um determinado desenho social. Não só com o que eu consumo, mas a forma que eu consumo. Os chamados circuitos curtos de comercialização têm a ver com isso. Com alimentos, eu estar acessando alimentos de qualidade de uma forma o mais direta possível de quem produz e pensando em quem produz, no perfil de quem produz. Aí nós temos as feiras, nós temos as pequenas lojas de bairro, nós temos as cooperativas de consumidores, as cooperativas de produtores, os pequenos empreendimentos que ligam mais a produção e consumo, ligam mais quem produz com quem consome. Hoje, Renato, as feiras locais tradicionais, as feiras portuguesas, né, da cultura portuguesa, que a gente herdou as segundas, as terças, as quartas e as quintas, e as sextas e o sábado, que é o dia principal de feira. Mas também outras iniciativas, Renato. Nosso país tem uma iniciativa que importou de outros países, mas bastante interessante, que tem crescido, que chama Comunidades Apoiando a Agricultura. Conjunto de consumidores se reúnem e se vinculam a determinada propriedade rural e falam, eu quero alimento dessa propriedade. E aí colabora com a produção, seja financeiramente, seja inclusive com trabalho de fim de semana, que também é uma forma de reconexão com a natureza, e o consumidor e o produtor também agradece por esse contato, estabiliza mais a renda dele durante o ano. Esse é um exemplo rápido que eu estou te dando, mas tem outros, tem as organizações de consumidores, as associações de consumidores, os grupos de consumo, que também têm crescido bastante na nossa sociedade urbana, que são pessoas o quê? Que querem se alimentar com mais qualidade, mas mais que isso, querem também ter esse contato com o campo, com a natureza, porque no final todo mundo precisa de vez em quando colocar o pé na areia, o pé na terra, sujar a mão de barro um pouquinho, porque essa conexão é fundamental, né? E isso impacta também o dia a dia desse produtor, que além da produção, ele começa também a se relacionar com outras etapas para que esse alimento produzido sem veneno, isso é importante a gente marcar, e com qualidade, chegue na mesa desses consumidores, agora cidadãos. Perfeito. Eu tenho falado que o consumidor tem que entender mais o contexto rural, mas também é muito bom para o agricultor entender mais o contexto urbano. O agricultor morre de rir, Renata, de saber que um consumidor não sabe como que a beterraba ela vem debaixo da terra. Ele acha isso muito engraçado, mas para ele é bom ver que existem outros espaços na sociedade, né? Outros locais na sociedade. Ele vai compreendendo melhor como funciona essa dinâmica, vê o seu trabalho valorizado, mas também aprende a valorizar o trabalho do outro. Eu acho que aí você toca numa questão que é valorização mesmo desse trabalho, desse agricultor, que não é um trabalho simples nem leve, não. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente precisa... Eu falo isso porque eu converso com as pessoas que produzem na feira que eu consumo, que acordaram 3 da manhã para estar lá às 8, 9 da manhã. Né? E eu acho que isso também é importante marcar. Totalmente. Né? Eu acompanho famílias, aí você vai me dar licença para fazer essa divulgação. Eu tenho um livro chamado Voz da Agricultura Ecológica, na verdade 2 livros, que eu conto histórias de famílias agricultoras. Nesses livros, Renato, tem história de famílias que há 30 anos vão para a feira, todos os sábados de manhã, no nosso caso aqui em Porto Alegre. Renato, elas saem de casa às 11 da noite,
para poder 3 da manhã estar em Porto Alegre. Por que 3 da manhã? A feira vai começar só às 6, mas para ter uma margem de segurança. Ao longo dos anos, aprenderam que tem que ter uma margem de segurança para o pneu que fura ou para o motor que falha. Então, eles saem de casa às 11 da noite, saem, pegam os seus companheiros, né? Tem um esquema lá de se juntarem para poder baratear custos, chegam 3 horas da manhã, dormem um pouquinho no caminhão, no ônibus ou no carro, e 6 horas da manhã arruma a barraca para poder vender. Saem 1 hora da tarde de Porto Alegre, param para almoçar no caminho, 6 horas, 7 horas estão retornando para sua casa. Não é fácil, né? Então isso é bom para o consumidor saber, para ele não chegar na feira e reclamar que a cenoura está R$ 3,50 porque quer pagar só 3, sabe? Essa é uma outra. Claro que a gente tem que pensar no preço, as coisas estão caras e tudo, mas essa valorização do trabalho do agricultor familiar, da agricultura, é bastante importante a gente ter. E só para completar esse raciocínio, Renato, lembrando, outro poeta, dessa vez espanhol, ele diz que todo nécio confunde valor e preço. Ou seja, toda pessoa é nécio, né? A pessoa, não sei nem como traduzir isso para não ser deselegante, mas todo nécio confunde valor e preço. Ou seja, valorizar o trabalho da agricultura familiar não significa necessariamente pagar mais. O agricultor quer a valorização do reconhecimento da importância do trabalho que ele faz e que ele possa se inserir na sociedade em condições iguais. E a gente possa enterrar essa pecha de grandes literatos brasileiros, mas que não fica boa, né? Jeca Tatu, esses estereótipos. Se transformaram em estereótipos que pegaram mesmo. A gente está com pouco tempo, mas só para entender, é que também eu acho que existe aí um outro componente que a gente não vai ter tempo de falar aqui, que é a escala, né? Isso ainda acontece numa pequena escala perto de um país tão grande. Mas para que essa escala possa ser coberta, a gente precisaria também aí de políticas públicas também, como já se tem algumas, mas que infelizmente não foram desmontadas, né? Ao longo desses últimos descontinuadas, boa parte dela descontinuada. A gente precisa de política pública. A gente sempre fala o seguinte: precisa que o governo desça da arquibancada e entre para o campo. Ou seja, tem que jogar junto, tem que fazer esse jogo crescer. Renato, só para não deixar, eu sei que o tempo é curto, mas dizer que a agroecologia e os circuitos curtos de comercialização, a gente tem convicção que as experiências que a gente somou do ponto de vista prático e as informações que a gente somou do ponto de vista teórico nos dão confiança para dizer que temos condição de produzir alimentos em quantidade e qualidade suficiente para a população. Esse medo nós não temos mais, nem temos receio desse debate. Pelo contrário, a agricultura quimificada, ela não foi capaz de resolver o problema da fome. Aí dizem que a agroecologia não vai ser. Não sei, deu uma chance para a agroecologia, porque a agricultura convencional não foi. Temos hoje 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo, no nosso país aí de 40 a 100 milhões, dependendo do que a gente está chamando de insegurança alimentar, e a agricultura se vangloriando de produzir não sei quanto, safras recordes, etc. Que agricultura é essa, tão eficiente, que não alimenta seu povo? Eu acho que essa é uma reflexão que nós, como sociedade, temos que fazer. Muitíssimo obrigado. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Renato. Um abraço para vocês. Estamos juntos. E vai para fazer um breve intervalo e volta já ainda falando sobre a importância dos circuitos curtos de comercialização para uma alimentação mais cidadã. Não sai daí, a gente volta já. O Bate-Papo na Saúde está de volta, falando sobre circuitos curtos de comercialização. Nesse bloco, nossa convidada é Giselda Bezerra, presidenta da Cooperativa de Agricultores Familiares Camponeses do Polo da Borborema, na Paraíba. Seja bem-vinda, Giselda. Obrigada. Queria começar pedindo para você nos contar o que são as quitandas da Borborema. Então, as quitandas da Borborema é um ponto estratégico da luta dos agricultores e das agricultoras aqui no Polo da Borborema. São pontos fixos na cidade, onde tem toda a organização da produção dos agricultores e das agricultoras, e que eles trazem para esse espaço. Ele é organizado e articulado pelas organizações dos agricultores e também pelas redes, onde eles trazem a produção, e aí tem toda a relação com a sociedade, com a cidade, do debate da produção de alimentos saudáveis, e tem sido uma oportunidade para as famílias da cidade e também do campo, né,
ter um alimento saudável, livre de transgênico, livre de violência, com respeito à mãe natureza. Então, tem sido um espaço muito rico que os agricultores trazem sua produção para ofertar para a sociedade esse alimento sagrado. Para que isso aconteça, é preciso muito trabalho e muita organização, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente falou com o Laércio no bloco anterior sobre a necessidade do agricultor e do consumidor estreitarem essa relação para que os circuitos curtos de comercialização aconteçam e a gente dê uma resposta cidadã à fome e até à questão do aquecimento global, né? Do micro para o macro. Como é que é isso? Como é que os produtores se organizaram para conseguir fazer que não só as quitandas, mas que outras experiências de chegar próximo do consumidor acontecessem? Então, a gente diz assim, que o nosso processo de agroecologia aqui no território da Borborema, todo o semiárido brasileiro, abriu portas de vivência, de troca, de solidariedade e de auto-organização para a luta dos trabalhadores, né? Então, nosso processo de agroecologia aqui permitiu uma diversidade, né, da produção. E esse excedente era preciso ser vendido. Então, essa organização que a gente tem aqui no território da Borborema, de fortalecer as organizações dos trabalhadores e as redes de agricultores e agricultoras, permitiu essa troca, essa auto-organização e empoderamento das famílias agricultoras, né? E tem sido importante que é para fortalecer essa ação. Isso permitiu com que o alimento chegasse mais perto, uma oferta maior para as famílias agricultoras e o excedente. O que fazemos com o excedente, né? Então, aqui na região da Borborema, tem várias experiências de mercado, inclusive o mercado, né, de comercialização do circuito curto, né? Que é um dos agricultores pudesse vender seus próprios produtos, né? Aqui, antigamente, tinha muitos atravessadores que muitas vezes compravam a safra, a produção ainda no roçado. E eles compravam com preço muito injusto, né? E aí, com essa comercialização, essa forma da gente vender o nosso produto, facilitou com que os agricultores pudessem vender seu produto com preço mais justo. E aí, eles começaram a ter a sua autonomia, a sua liberdade, né, de vender seu produto e dizer como é que é feito, como é que é produzido. Essa troca, essa solidariedade entre consumidor e fornecedor tem sido muito importante. Então, assim, essa organização da luta de fortalecer as suas organizações comunitárias, municipal e regional tem sido muito importante para a luta aqui na região da Borborema. É importante você falar, né, desse atravessador que, quando entra no jogo, acaba desvalorizando o trabalho do produtor. E eu acho que aí você coloca o como o quanto no momento que o produtor se relaciona diretamente com o consumidor, esse próprio consumidor começa a valorizar esse produtor. E aí se dá essa troca que você está falando que o circuito curto favorece, né? Nesse sentido, como é que você percebeu os consumidores? Como é que eles reagiram a isso? Nesse tempo da pandemia, foi muito forte. A gente já tem experiência aqui na Borborema com as feiras agroecológicas, né? Acesso aos programas do PA e do PENAI, que são as políticas públicas, e mais tarde as quitandas. E em tempo de pandemia, muito mais ainda. Então, os agricultores não deixaram de vender seus produtos nas feiras livres, né? Que aqui ainda tem muita feira livre, e começa eles inovarem a sua forma de vender seus produtos, né? E, ao mesmo tempo que a gente falava da soberania e segurança alimentar para as pessoas, já tinha essa organização, um dos agricultores vendesse seu produto. Então, os consumidores fortaleceu esse laço, né? Laço de solidariedade, laço de convivência, de diálogo, entender como é que os agricultores produzem o alimento, como é que produz, por que ele é saudável, o que é agroecologia, o que é um produto plantado sem veneno. Então, assim, a comunicação, o diálogo entre o consumidor e o produtor fortaleceu bastante nessa relação, dessa cooperação social, interação do consumidor com o agricultor. É tanto que hoje nós
temos vários grupos nas redes sociais, no WhatsApp, onde eles conversam, pedem produto, eu quero um produto assim, traga a batata doce, tá? Traga o beiju. Então, assim, a cocada branca, a cocada preta. Então, assim, isso é fortemente esse laço de comunicação do consumidor com o agricultor e a agricultora, né? Isso tem sido muito importante e fortalece todo mundo. Fortalece a auto-organização dos agricultores e fortalece também uma oportunidade para a sociedade ter aquele produto saudável, livre de veneno, né? Acho que isso tem sido muito rico para nós, agricultores e agricultoras. E eu coloco muito mais ainda a importância também do papel das mulheres nesse processo, do papel da juventude, do trabalho desse movimento, né, de interação, de luta e resistência dos camponeses, das camponesas. Esse era exatamente o ponto que eu queria, né? Esse protagonismo feminino, eu estou vendo atrás, né? Marcha pela vida das mulheres e pela agroecologia. A gente percebe um protagonismo feminino bastante grande nesse movimento todo, né? Então, aqui na Borborema, nós estamos na 13ª marcha pela vida das mulheres e pela agroecologia. A última marcha que aconteceu sem a pandemia foi mais de 6 mil mulheres. E essas mulheres estão diretamente, indiretamente envolvidas no processo de formação. E tem sido importante trazer essa visibilidade do papel das mulheres na agricultura, porque era invisível, né? Mas também a gente tratar dos nossos direitos, pautar a questão da violência contra as mulheres, mas também trazer as oportunidades e a troca da nossa sabedoria, né? Então, as mulheres se encontrar e falar da sua sabedoria, da sua vivência, é uma troca que, quando eu participo de uma reunião, de uma marcha, eu não saio a mesma mulher, eu saio outra mulher que eu vou começar a enfrentar os desafios, mas também vou ter condição de propor coisas novas e de buscar outras mulheres que ainda estão em casa guardadas na sua caixinha, na sua casa, que precisa compartilhar a sua sabedoria, sua experiência com outras mulheres. Então, o movimento de mulheres aqui tem sido muito importante para fortalecer essa luta, fortalecer a agroecologia, fortalecer a soberania alimentar e estar articulada também em outras redes de mulheres a nível regional, estadual do Brasil, né? Isso é importante. É porque me chamou a atenção que na sua primeira resposta você falou, né? Fazer uma agricultura sem veneno e sem violência. Você trouxe essa palavra que a gente não escuta associada muitas vezes a esse movimento todo, mas é importante falar disso também. Exato, a gente diz assim aqui, e sem feminismo não há agroecologia, né? Ou seja, não existe agroecologia se ainda as mulheres sofrem violência, se os jovens estão sendo abusados, né? Então, assim, é preciso a gente fazer agroecologia sem nenhum tipo de violência. Então, é desafio para nós. Nós estamos numa conjuntura do Brasil muito difícil, né? Mas também juntar as mulheres, juntar a juventude para falar do nosso processo, falar das nossas vidas e juntas a gente enfrentar a violência tem sido um caminho muito importante. Então, a gente quer fazer a agricultura familiar camponesa, quer fazer agroecologia, mas também sem nenhum tipo de violência, inclusive para as mulheres e para a mãe natureza, né? Então, a mãe natureza pede socorro e também é uma mãe, é uma mulher, né? Então, é preciso que a gente cuide da mãe natureza, da nossa mãe terra, com muito carinho. E está na hora mesmo de toda a sociedade cuidar junto da mãe natureza, né? Então, e que a agroecologia, ela é a receita, ela é o remédio da fortaleza, de reconstruir a mãe natureza. E junto com ela, nós mulheres estamos também construindo esse novo caminho para a vida das mulheres, né? Por isso que a gente diz pela vida das mulheres e pela agroecologia, né? Você conseguiu, com essa resposta, fazer esse link entre o micro e o macro que a gente abriu aqui o bloco falando. Essa saúde que se estabelece numa nova relação que se dá entre quem produz e quem consome, também se dá nessa relação que a gente resgata, que os nossos povos originários traziam, que somos parte dessa natureza, né? E é preciso viver em harmonia com ela e não explorando a natureza como se fôssemos algo acima dos outros seres. Obrigadíssimo pela presença
e parabéns pelo seu trabalho. Tá, obrigada, foi um prazer estar aqui e passar minha mensagem, minha fala como agricultora, camponesa, agroecológica e que possamos viver num mundo melhor e mais agroecológico. Então, muito obrigada. E o Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa com mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde. Até lá!